Shalom, shalom, boa tarde, mais um dia, não é? Em nome de Jesus, vamos continuar aqui na nossa caminhada com Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, sabendo que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, tu tens trazido ao Rei da Glória aquilo que às vezes são raízes tão profundas, ó Deus, da nossa inimizade contra ti. Às vezes estamos te perseguindo, ó Rei da Glória, por conta de alguns traumas que vivemos e ainda não entendemos o poder do teu amor, o poder da aliança, o poder, ó Pai querido, daquilo que tu tens para nos estabelecer no governo e de alguma maneira perdemos essa conexão com o teu trono de glória exaltado e nos levantamos contra ti. Mas tu queres ir naquele lugar onde tudo isso começou, Senhor, onde o adversário tem insistido em falar para nós, Senhor, não vai comer, não vai comer, não vai comer, um sistema farisaico, religioso, maldito, maligno, Senhor, com as manipulações aí das conjunturas, das confederações das trevas, para manter o teu povo longe de ti, longe da paternidade e ainda escravizado à casa da servidão, papai. Mas tu tem nos dito que nenhuma unha ficará para o adversário e nós nos levantamos mais uma vez nesse dia e já quebramos a força desse ambiente agora, em nome de Jesus, porque receberemos a tua palavra, seremos sim confrontados, mas em primeiro lugar seremos amados com o poder da verdade que liberta. Porque o teu amor é verdadeiro, o teu amor não vem para humilhar as nossas vidas no sentido de não nos resgatar dos lugares, não, o teu amor vem para tratar o que está no nosso coração, e isso é o que nos humilha. Aquilo que está de Adão, de satânico, de mundano dentro do nosso coração, isso nos humilha, Pai. Então, nos ajuda, feita agora, porque assim tu diz na tua palavra: eu te levei ao deserto para que eu pudesse te humilhar, para ver o que está no teu coração. Mas é uma humilhação que quebra a casca da religião, é uma humilhação que quebra a casca do orgulho, não é uma humilhação no sentido daquilo que nós, com a nossa mente carnal, pervertida, pensa. É algo que vem para nos exaltar, é algo que vem para nos liberar, para quebrar a casca do orgulho, quebrar a casca do pecado, quebrar as nossas autojustiças e nos estabelecer no lugar de exaltação. Porque é isso que o teu amor faz. Ele pega o homem que estava sentado no monturo e faça sentar com os príncipes. Porque esse é o teu coração para conosco. Jamais o teu coração para conosco é nos humilhar, deixando-nos no pecado. Não, o teu coração vem para tratar conosco e nos limpar daquilo que são as maldições e os ditames das trevas, para que possamos ser recobertos de luz e darmos frutos que saltem para a vida eterna. Nos opomos a toda resistência das trevas agora. As mentes agora sejam livres para receber a palavra de Deus e não haja confusão que possa se instalar no nosso meio para roubar a palavra viva que vem para nós, para nos libertar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sim, vamos nos ungir hoje. Amém? Nessa temporada, amados, como estamos tratando de fortalezas mentais, vamos nos ungir todos os dias na mente. Amém? E se o Senhor der algum comando, vamos também fazer alguma santa ceia. Mas por enquanto, ainda não veio nada desse tipo. Em nome de Jesus. Amém? Então, amados, nós queremos continuar aquilo que fomos falando ontem. O que possa ter entrado numa raiz de amargura contra Deus no nosso coração, contra a nossa própria identidade, que nunca consegue receber o amor de Deus e ainda perverte o que Deus envia para nós em forma de socorro, em forma de guerreiros que estão ao nosso lugar. Isso pode ser simplesmente algo interno, mas esse interno se torna externo porque Shalom, irmã Arlene. Externo, por quê? Porque às vezes Deus manda pessoas para estar conosco, para nos ajudar, nos auxiliar, e nós temos essas pessoas por inimigas, como foi o caso literal de Saul. Deus estava enviando Davi, Deus estava esperando, vamos colocar assim, Davi para auxiliar nas entradas e saídas daquele homem, daquele governante, mas Saul, por conta da sua identidade mal resolvida, não conseguiu vir. E ontem nós puxamos a figura de Davi, porque o nome Davi quer dizer amado,
nós puxamos para ser o Cristo vivo dentro de nós, que peleja a nossa peleja, mas como o apóstolo Alexandre pregou hoje cedo, mas ainda há dentro de nós, e o sistema de religião, ou o sistema religioso que nós servimos, ou as nossas raízes de amargura se levantam e conseguem a perseguir. Veja que ele trouxe essa palavra, uma palavra muito pertinente, não é? Que recebemos ali, falando a respeito daquele sistema religioso ali em Marcos 1, 2 e 3, perseguindo Jesus, e eles estavam ali para arguir Jesus, eles estavam ali para perguntar Jesus, para testar Jesus, para fazer algo para que Jesus se autodenunciasse como alguém mentiroso, como alguém usurpador. Então, o Senhor, ele precisa arrancar essa imagem, porque essa imagem começa num coração que se autoperverte, num coração que não consegue entender o amor de Deus, num coração que está sendo chamado para fazer coisas grandes e firmes na presença de Deus, mas acha que, na verdade, Deus está nos perseguindo. Como falamos ontem, e aqui a minha própria mentalidade adoecida, o quanto não entendeu os favores de Deus, mostrando que me amava, colocando coisas na minha mão, a semelhança de Lia, conforme Deus ali deu 6 filhos para ela, e ela não conseguiu entender o caminho profético do amor de Deus para Lia. No nome dos seus filhos estava a restauração da sua personalidade, mas por conta houveram conta de haver traumas lá atrás, um pai que a entregou, não é, aos seus próprios interesses, ela não conseguiu mais, nunca mais receber amor de Deus, porque estava escravizada à egolatria. Então, na verdade, o que estamos fazendo é arrancando os fundamentos que nos estabeleceram como ególatras, como a semelhança de Adão. Adão foi o primeiro ególatra. O primeiro mesmo foi Satanás, não é? Mas depois, ao receber aquela porção daquele vírus, aquela corrupção na sua vida, ele se transformou num ególatra. Por quê? Porque eu quero fazer de acordo com aquilo que eu vejo, que eu entendo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho. Mesmo Deus falando, Deus mostrando, Deus sendo insistente no seu amor, nós não conseguimos receber esse amor de Deus. E estamos lutando espiritualmente para que essa casa e as outras casas, as quais o Senhor tem nos enviado para liberar algo do reino do Espírito, estamos lutando para que sejamos despertados para o poder do amor de Deus que já foi derramado na cruz do Calvário a nosso favor. Para que deixemos de resistir ao amor de Deus, para que venhamos a entender o amor de Deus e falar: tá bom, Senhor, eu vou seguir amando o Senhor. Veja bem, hoje, antes do apóstolo Alexandre falar aquelas coisas, eu estava ali ouvindo a palavra e meditando. Aí o Senhor veio e falou para mim: sabe por que vocês não conseguem se entregar nem àquelas vidas que estão falando que mudaram, e nem a mim que falo que sou o Deus que ama vocês? Porque vocês acham que ainda é pouco. Eu achei muito interessante essa palavra. Vocês ainda acham que é pouco. Então, o marido já está entregando alguma coisa, mas é pouco. A esposa já está entregando alguma coisa, mas é pouco. Deus já nos entregou Jesus e a sua palavra nos diz: junto com Jesus eu vos entrego todas as outras coisas, mas ainda é pouco. Então nós olhamos, e nós achamos que Deus e as pessoas estão nos devendo. E era exatamente isso que Saul fazia contra Davi. Davi estava devendo, porque o rei sou eu. Como você ousa me tirar da gerência? Eu sou o rei. Eu sou aquele que estou estabelecido como governante. E você, Davi, não tem direito de vir interceder nisso, interferir nisso. Só que o problema é que Saul, vamos colocar Saul como Adão, foi desestabelecido desse governo. Deus enviou Davi para estabelecer um governo santo agora. Porquanto Davi tinha sido rejeitado por Saul, já começou a perseguição, e Deus falou: bom, agora eu vou estabelecer alguém segundo o meu coração, dentro de você, Saul. Você entende o que Deus está falando para nós? Eu quero que você se volte para Saul e mate Saul dentro de você. Eu quero que você se volte para essa natureza adâmica e mate o que ela construiu dentro de você.
Você precisa entrar nos lugares onde as marcas, as dores, as corrupções, as impurezas entraram tão profundamente dentro de você que você se tornou um perseguidor de Cristo por conta de um sistema religioso. Beuzebu, Jezabel, Mengeleche e todos esses demônios que nós estamos ouvindo aqui na rede do nosso apóstolo e temos falado, às vezes nas intercessões, nos áudios que mandamos, não é? O que é que o adversário fez que nos distorceu tão profundamente que ainda temos inimizade contra Deus? Ainda estamos naquele lugar lá de Gibeá de Saul, onde as coisas aconteceram, uma abominação aconteceu, e ao invés de Saul perceber que Deus preservou, ainda que pequena, aquela tribo, porque lá no meio daquele povo falou: nossa tribo vai ser extinta. Nós estamos com medo verdadeiramente de sermos extinguidos. Então, o que acontece? Deus prepara algumas circunstâncias e deixa aquela tribo existir. Mas Saul não leva isso em conta. Ele, por conta das suas dores, de ser o menor da casa do meu pai, da tribo ser a menor, tudo isso falava muito alto no coração dele. Então, eu, amados, nos meus problemas e nas minhas aflições, eu preciso aprender a olhar para trás e falar: muito bem, ouvi tudo isso aí que eu recebi. Recebi do meu pai, por conta da perversidade sexual dele. Recebi da minha mãe, por conta da omissão dela ser omissa. Recebi do meu esposo, por conta dele ser um vingador de sangue. Recebi da minha liderança, por não entender o meu ministério. Recebi as marcas? Recebi. E recebi de mim mesma, por ser passiva diante de tanta aflição e afronta. Não considerar o que a palavra de Deus dizia a meu respeito. Recebi, recebi. Tive entendimento agora? Então agora eu preciso me despertar e falar: Jesus, eu não quero mais as marcas da Fátima velha. Eu não quero mais as marcas do Saul que estavam lá em Gibeá. Eu não quero mais estar entre as bagagens. Eu não quero mais estar com a minha mentalidade adoecida. Deus está falando para mim e para você: tudo bem, você passou por injustiça, mas quando você vai estabelecer a minha justiça? Porque afinal eu fui moído por sua causa, para te estabelecer por justiça de Deus, o justo pelo injusto. Eu liberei o meu sacrifício, e junto com o meu sacrifício, como diz a palavra, eu liberei tudo o mais, todos os recursos que você precisa, eu liberei. E até quando você vai ficar na caminhada de saúde? Até quando você vai colocar Jesus em lugares de risco? Até quando eu e você vamos permitir que o adversário faça Deus mentiroso e o próprio demônios e os seus confederados e os seus ajuntamentos façam Deus mentiroso? Até quando nós vamos perverter a palavra? Lembra quando Jesus falou: ó geração incrédula e perversa, até quando perversa? Até quando vou sofrerei? Por que Jesus falou isso? Por que chamou de perversa? Porque amados, é um prefixozinho que quer dizer mudar, alterar. Então, ele altera a versão, ele muda a versão. Então, Deus está falando: por que vocês estão mudando a versão daquilo que eu já falei que vocês podem fazer? Sabe por que vocês não expulsam? Porque vocês estão igual ao adversário. Vocês têm algo que se parece com os demônios. E é isso que Deus está falando para nós. Você vai ter que entrar na tua consciência, você vai ter que entrar na tua memória misturada com dor, na sua imaginação vã, e você vai ter que levantar o teu dedinho de profeta e falar: isso é pecado. O teu dedinho de sacerdote que conhece o temor do Senhor e o poder do sangue de Jesus e falar: isso é pecado, é transgressão, é iniquidade, e você não vai mais ficar debaixo disso, porque eu estou apresentando sangue no lugar onde foi feita a ferida. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Um posicionamento firme de quem crê naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos deixou recursos e ele está nos chamando. Amados, a cada dia, desde que começamos isso, desde que o Senhor começou a tratar comigo, todos os dias o Senhor tem trazido uma face orgulhosa do meu próprio caráter, da minha própria personalidade. Todos os dias. E eu estou aqui diante de Deus, não estou mentindo. O Senhor tem falado uma coisa. Hoje cedo, acabou Oséias, tínhamos um pequeno tempo entre colocar o Oséias em um atendimento que tínhamos que fazer às 9 horas, tínhamos meia hora. E aí eu fui e falei para o Alexandre: vamos jogar 2 partidinhas de ping-pong. Aí jogamos, estamos empatados, olha que maravilha. Estamos lá empatados.
Mas sabe o que Deus falou para mim? Eu olhei, como já falei isso aqui, estou usando muito o nosso ping-pong para ilustrar os lugares de aprisionamento de mente. Porque meu esposo quer me destruir, porque eu nunca vou ter poder sobre o meu esposo, ele sempre vai me massacrar. Então, uma jogada é para irritar, uma cara que ele faz é para me irritar. Então, eu percebo a mudança. A mesa ainda estava do lado de lá, agora ela está do lado de cá. E eu percebo a mudança da minha evolução, das estruturas de pensamento sendo arrancadas da minha mente de lá para cá. Glória a Deus por isso. E aí, no jogo, o Senhor falou para mim: anda na minha presença e ser perfeita. Continua a sua caminhada e conforme apresentar a circunstância que se te opõe, que te afronta, enfrenta. É isso que Deus vai falar para mim, para você. Não é para nós sairmos caçando aquilo que Deus não falou ainda. Mas como eu disse, estava dizendo, o Senhor, a cada manhã ele tem falado, você está vendo isso? Você fala demais. Você cobra muito. Você julga muito. Você está cheia de orgulho, você se acha melhor. Você está com o seu coração enganado, cheio de cobrança. Você está perseguindo o Cristo que eu coloquei dentro de você. Mas como o apóstolo de manhã pregou, leva Jesus para um barco onde as pessoas não vão mais persegui-lo. Ou seja, não dá para apertar Jesus, não dá para oprimir Jesus, se você pegar o teu barquinho e levá-lo lá para o mar e deixar que as ondas e o vento façam o trabalho. Então, o que aqueles meninos fizeram? Jesus falou, vamos pegar um barco? E aí aqueles meninos puseram Jesus no barco e foram para mais longe, porque havia uma multidão apertando Jesus. E às vezes a multidão de pensamentos acusadores, aquele povo ali estava para tocar Jesus para ser salvo, não é? Mas às vezes a nossa multidão que está dentro da nossa mente é só manifestação de cobrança. E meu marido, e meu filho, e a minha mãe, e a minha vida, e minha finança, e não sei o quê, e meu ministério, e é pesado, e é horrível, e é esse e aquilo. O Senhor está falando para mim e para você. Seja pacificado com a minha presença. Isaías 30. Deixa eu ver aqui se é esse lugar mesmo. Isaías 30 tem uma palavra muito maravilhosa que Deus falou comigo esses dias a respeito das minhas desconfianças. Isaías 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, Israel quer dizer, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Aí ele traz um veredito. Mas vocês não quiseram. Então, Deus está falando para nós, sossega, fique tranquilo, descanse, entregue verdadeiramente, saia do controle. O que Saul queria? Controle, ele queria garantia. E foi por isso que Deus estava falando para mim, você fala muito, porque você quer receber dos homens uma garantia que só eu posso te dar, porque sou eu que mudo os corações. Os corações podem até ter boa intenção e dar a palavra dele falando, eu vou mudar, eu vou fazer tal, você está falando está certo. Mas quem dá a garantia do fruto para você comer e se saciar é o Senhor. Mas nós queremos ver. Veja que esse homem, Saul, ele começou aqui, ó, eu coloquei Caverna do Adulão em Mispa no 1 Samuel 22. E ali em 1 Samuel ele fala, até meu filho me abandonou, tá todo mundo contra mim, mas eu vou dar recompensa. Se vocês pegarem o filho de Jessé, eu vou dar recompensa. E em seguida vem alguém já que fala para ele onde Davi passou, que é o Doeg. Eu falei desse Doeg. Doeg, ele exterminou o sacerdote de um homem chamado Aimeleque. Só Abiatar fugiu. Nós sabemos que havia uma palavra, não é muito tremenda da parte, que eles são descendência dos sacerdotes de Eli e seus filhos, e o Senhor falou, não haverá mais sacerdote na sua casa. Então, isso faz parte de uma profecia, mas isso não isenta Doeg de ser um instrumento de uma carnificina que foi feita de acordo com os sacerdotes que ali estavam. Porque Saul já chegou intimando, você se fez conluio com o filho de Jessé para me perseguir, para me tirar do governo. Eu quero dizer uma coisa, amados, o sacerdócio de Cristo, ele tem sim um conluio com tudo que é celestial para matar Saul dentro de nós, para arrancar o governo de saúde diante de nós, de dentro de nós, porque esse governo é esquizofrênico, é bipolar, é alma de tribulação.
Deus está olhando para mim e para você. Uma das nossas irmãs mandou um áudio para mim e falou assim: Deus falou que havia problemas emocionais para você vencer. Não foi algo, amados, revelado pelo diabo para essa irmã, não. Mas Deus falou que permitiu esse tempo de enfermidade para tratar no teu coração as suas emoções feridas. E é o que Deus está fazendo. Ele está me mandando a lugares onde a minha emoção estava ferida e eu não podia exercer governo sobre mim mesma, porque são pensamentos sem filtro. São pensamentos que vêm e vão atribulando a nossa mente, a gente vai ficando angustiada, ferida, e como falei, vem vários sintomas no nosso corpo físico. E nós achamos que é menopausa, pré-menopausa e um monte de coisa. Nós achamos que é dor de cabeça, nós achamos que é resfriado, que é gripe, e vem um negócio no olho, e vem um peso na cabeça. Shalom, shalom, pastora Sônia Bispo. Então, vem tanta coisa no nosso corpo físico que nós ficamos procurando no físico, mas na verdade é lá no espírito, porque a alma adoecida, aquele lugar onde dei lugar para o adversário, ele estava tendo acesso. Ele estava tendo liberdade de vir até mim e colocar pensamentos os quais eu não estava conseguindo filtrar, porque já tinha sido levada cativa. Então, o que o Senhor está falando? Eu quero que você se levante para colocar os inimigos para correr. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, vamos fazer por mais algum tempo, conforme o Senhor permitir. Então, aqui Saul se levantou para falar: quem vai ser por mim? Eu vou dar um din-din para você, eu vou dar uma recompensa. E Satanás, assim como ele foi nos príncipes daquele lugar, financiaram Dalila. Veja bem, por trás daquilo que Sansão era, haviam um principado, os príncipes daquele lugar, pagando para alguém investir contra o libertador Sansão. Enquanto você acha que a sua vida é o restolho, é qualquer coisa, eu quero te dizer uma coisa: tem principados pagando alto para te silenciar. Tem principados pagando alto para me silenciar, para destruir meu casamento, para usar as feridas não tratadas, não curadas, uma mentalidade que foi colocada tão profundamente dentro de mim que hoje estamos orando para que a minha consciência de pecado seja arrancada, para eu entender que ansiedade é pecado, para eu entender que vingança é pecado, para eu entender que autojustiça é pecado. Para eu entender que meu coração orgulhoso, porque eu sou melhor, porque eu sou a boazinha da história, para eu entender tudo isso, Deus está movimentando os céus para falar: tem principado pagando preço para destruir a tua vida, mas eu já paguei o preço em Cristo Jesus. Fiz com que ele destruísse as forças dos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Já coloquei em chefe deles a vergonha pública, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Eu já coloquei o exército dele e falei para todo mundo: vocês me dão as insígnias de vocês, eu tenho a chave da casa deles, o inferno. Já tomei o poder que ele tinha de escravizar vocês debaixo do medo da morte. E essas chaves estão aqui e eu dou para aqueles que estão alinhados no meu reino. Então, é verdadeiramente esse tipo de manifestação que o Senhor quer que nós venhamos a assumir. Os demônios, aquilo que é a investidura de Deus sobre a minha vida e a tua vida, está correndo lá no inferno. Vamos destruir a irmã Edna, a pastora Sônia Bispo, a missionária Fátima, a Patrícia Leite, a Luísa e Frederico, a irmã Carmen. Veja aqui, todo mundo com ministério tremendo, a irmã Daiane, a irmã Regina, a Daiane Conceição, para destruir a descendência dela, a irmã Márcia, a pastora Cláudia, a irmã Arlene Rabelo, e quanto mais, o pastor Alexandre, Rosimar, Francineide, Cristina Pantoja, e todos os quantos estão nessa movimentação do Senhor nesse lugar, e aqueles que vão assistir ainda, coloca o teu nome. Nós achamos que somos tão pequenos que o Satanás não está ocupado com a gente. Ele está. Ele está. E está pagando alto para te arrancar da posição. Então corra, vamos correr. Porque esse Saul precisa morrer. Nós vemos que o final da caminhada de Saul, ele se lança contra a espada. Ao invés dele se humilhar diante do Senhor: Senhor, em tuas mãos entregue meu espírito, porque eu percebi que eu tive um reinado maldito. E eu quero morrer debaixo das tuas mãos. Não.
O que ele fala? Escudeiro, lança sobre mim a minha espada, porque esses filisteus não vão me pegar. Orgulhoso, enganado, iludido, acabara de ir consultar a média de Endor e foi enganado com uma visão totalmente distorcida ali, como se Samuel tivesse vindo vê-lo. E Deus não vai permitir que os seus entrem em sessão espírita. O sangue de Jesus tem poder. Veio um demônio parecido com Samuel para enganá-lo, iludi-lo, e a mulher pitonisa que deu uma profecia errada, você vai morrer. Ela falou o dia que ele ia morrer e ele morreu depois, não tem nada a ver com o que aquela mulher falou, não se cumpriu o que aquele espírito, entre aspas, do profeta Samuel previu, porque era um espírito de engano. Deus não queria falar com ele, veja a lista que ele fez, Deus não quer falar comigo através dos seus instrumentos sagrados, a voz dele se ausentou de mim, Samuel já morreu, aí eu vou e pego um meio maldito para ver se Deus vai usar a voz dele no meio maldito para falar comigo, na dureza do meu coração. Então, o que Deus está falando para nós? Pare de procurar a voz de Deus nos meios malditos, porque de lá não vai sair a voz de Deus. Pare de pensar que Deus vai legitimar a tua rebelião, a tua, é porque eu não quero, é porque eu não vou, é porque não sei o que lá. Deus vai falar para você, você está procurando uma voz que legitime a tua carnalidade? Você está procurando de mim, que sou santo? Ele pode fazer como ele fez lá no livro de Ezequiel, capítulo 14. Segundo a dureza do coração de vocês, eu vou responder engano. Vou permitir que vocês sejam enganados. Leia Ezequiel, capítulo 14. Você vai ver a manifestação de um Deus que não se deixa escarnecer. Eles queriam ouvir o que eles queriam ouvir. Vocês chegam diante de mim, Ezequiel falando para eles com um lábio de quem? Falando que eu sou um bom tangedor, que está tudo bem. Mas vocês não querem ouvir o que eu tenho para falar. Então, o que Deus está confrontando em nós é a idolatria, a egolatria. É o lugar da ferida, onde nós permitimos que essa marca fique até hoje. Veja bem como Deus está falando comigo. Há muito tempo atrás, até comentei com o apóstolo Éder, eu estava lá na igreja, no lugar que eu servia, e de repente me abriu a visão. E chegou um demônio diante de mim, nas nuvens, assim, era tudo muito branco e bonito. Mas o demônio era horroroso, de barba, uma coisa bem estranha. E aí o que aconteceu? Ele chegava assim e ele fazia assim na minha frente. Ele tinha meio que uma cara de lobo com raposo, uma coisa horrível. E ele fazia assim, ó, não vai comer, não vai comer, não vai comer. E hoje o Senhor me fez lembrar dessa visão. E verdadeiramente, o que eu tenho conseguido comer daquilo tudo que Deus falou? Ou seja, o lugar era branco, mas havia uma entidade se me opondo. Sabe quanto tempo que faz que eu sei quem é? Faz muito tempo. Desde que eu entrei com o apóstolo Éder, passou um tempo, ele começou a falar de um espírito chamado Pazuzu, e ele mandou a foto. Eu falei, apóstolo, é o demônio que eu vi aquele dia. Sabe quem é Pazuzu? Ele está destacado para fazer as feridas nos filhos de Deus. Ele trabalha junto com Sebastião e Oxóssi. Ele faz feridas. Então eu perguntei hoje para o Senhor, onde está a brecha que eu dei para esse demônio me manter debaixo dessa ferida tão grande que a minha memória ainda está dolorida? Eu quero destruí-lo. Entrega nas minhas mãos os meus inimigos, porque a tua palavra me faz mais que vencedora. Eu vou ter que tomar uma posição, amados, porque enquanto ele vai ficar dançando na minha frente, falando que eu não vou comer, eu não estou comendo o melhor de Deus para a minha vida. O apóstolo Alexandre pega aquele versículo lá de Isaías também, acho que é capítulo 1, se credes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E quem é a terra? Sou eu. E quem é que é Satanás para se me opor, para falar que eu não vou comer? O meu pai falou, se credes e me ouvirdes, estou crendo e ouvindo. Então eu vou comer o melhor dessa terra e Deus vai esmagar esse demônio diante de mim. Agora, nós, na nossa religiosidade, ai não, coitadinho de mim, eu vou ficar aqui. Ou começamos a perseguir Jesus como Saul perseguia. Então foi lá, ó, na caverna de Adulão, Mispa, essas coisas, aí aconteceu o quê? Doeg contou, matou os sacerdotes, que tinha condição de fazer algo pelo o próprio Saul, e ele jogou os sacerdotes fora. De tão perverso que estava. Aí depois Davi vai para Keila. E lá ele livra Keila das mãos dos filisteus. Aí é a terra da
Ingratidão. Keila foi levada dela, estava em aperto. Davi falou: Senhor, o senhor quer que eu entre nessa guerra? Não vou entrar de abelhudo numa guerra. Davi, amados, na caverna de Adulão, ele ganhou 400 homens. E os homens todos se achegaram a ele. Homens de coração ruim. Homens maus. Os malandros do lugar. Mas Davi falou: pode vir a mim. E depois, se você for olhando, lá tem 3 homens, tem 30 homens que Davi, eu creio, não trocava por nada. Esses dias vi lá uma apóstola colocando para a pastora: não te troca por nada, chorando, não é? E devia ser aquele coração derramado de gratidão de ter uma pessoa que está enfrentando as lutas com ela, entendeu qual é o propósito do corpo de Cristo, não está em competição. E aí, que coisa maravilhosa, Davi tinha 3 homens que se destacaram demais na presença do próprio Davi, mas eles começaram como homens ruins, coração ruim, malandros, pessoas que tinham a mesma carnalidade de Saul, mas que se deixaram tratar porque andaram com Davi, e Davi foi estabelecendo princípios de honra diante deles, eles foram assumindo, e se transformaram nos valentes de Davi, no exército de Davi. Amados, de um lugar para outro, o exército de Davi cresceu 50%. Num lugar ele estava com 400 homens, no outro ele estava com 600 homens. Essa é a bondade de Deus a nosso favor. Às vezes você está com 400 verdades do Senhor, já começando a trabalhar a teu favor, te fortalecendo. Deixe Deus duplicar o poder, duplicar não, colocar mais. Eu não sei fazer conta agora, mais 200 verdades para você. Deixa Deus te dar isso, 50% a mais, para que as verdades que libertam sejam os teus guerreiros que saiam à porta quando você tiver que pelejar. O Senhor está trabalhando a nosso favor. Não é para nós ficarmos na casa do isolamento, na casa da solidão, alimentando isso. Foi o que o Senhor falou para mim: enquanto a dor estiver no teu coração, na tua memória, você não será curado. Deixe a dor ir. E quanto tempo mais nós vamos ficar segurando a dor? Quanto tempo mais nós vamos ficar perseguindo Davi? Porque, veja bem, Keila foi salva por Davi. Havia os adversários ali para pegar a cidade de Keila para si. Era os filisteus. Queriam pegar aquele lugar. Davi falou: vou ou não vou? Eu não quero ser intrometido. Aí Deus falou: pode subir que eu vou dar Keila. Vou dar os filisteus nas tuas mãos. Você libertará Keila. Davi vai e guerreia. Só que Keila era uma cidade de ferrolhos, uma cidade de muro, murada. Aí Saul ficou sabendo. Aí ele falou: vou lá perseguir Davi. Aí Davi, sabendo que corria risco, ele falou: bom, Senhor, esse povo vai me entregar. Saul, vem contra mim? Vem, filho. E esse povo daqui vai me entregar? Vai, filho. Casa, terra da ingratidão, da traição. Então é isso que nós fazemos com Deus. Nós permitimos Deus nos livrar e nos salvar. Quando vai chegar a manifestação das trevas, ao invés de nós nos fortalecermos, nós entregamos o nosso Jesus. É como o apóstolo Alexandre falou. Ao invés de nós levarmos para um lugar onde ele não está apertado, nós entregamos. Não, pode levar. Pode levar meu Jesus. Traímos Jesus com um beijo e falamos tchau, tchau. Por quê? Porque não acreditamos nele. Mas como que eu posso fazer isso? Não acreditando no que ele está falando que vai fazer para você e para mim. Ele está falando: anda na minha presença, e quando se manifestar a imperfeição, você me manifesta, porque você está andando comigo, você vai ser perfeito. Não estou te chamando para ficar sozinho, mas não. As nossas feridas falam: você está só. As nossas feridas continuam nos mantendo naqueles lugares horríveis de cativeiro, e Deus está falando: saia daí, porque aí só tem fera. Saia daí, porque essa manifestação precisa ser vencida na sua vida. Como a irmãzinha falou, Deus está permitindo isso na sua vida para que você governe emoções que estavam doentes. E é verdadeiro, porque foi o que Deus me falou. Então eu preciso tomar posição. Quando se levantar, eu não vou ficar caçando. Mas quando se levantar, algo vier à minha memória. O que me veio à memória? Pazuzu. Então eu tenho que ir após ele. O que vier à tua memória é para você ir após ele. Você já está ungida, nós vamos ungir. Você já tem a palavra, já tem o entendimento de que Deus é o teu amado e ele está pelejando por você. Pare de traí-lo. Porque o que vai fazer? O Pazuzu vai pegar a minha carne e vai vir contra mim para matar o meu Jesus, que está crescendo dentro de mim. Agora, Deus já me falou: filha, suas emoções estão
cativas em muitas áreas. Então, eu quero que você limpe as suas emoções. Agora, Deus já me deu o mapa. Qual é o mapa que Deus te deu por todos esses dias? Está te dando há muito tempo e nós estamos todo dia jogando fora. Porque estamos debaixo da egrégora ativada. Estamos debaixo de um cativeiro de pensamentos. E Deus está falando, eu preciso renovar o teu pensamento. Eu não estou te entregando pouco. Satanás é que está te enganando. Eu estou te entregando um pão diário. Estou te entregando um inimigo de cada vez para você destruí-lo cabalmente. Mesmo porque você nem tem força para guardar a tua casa se eu destruir todos de uma vez. Deuteronômio capítulo 7, versículo 23 ou 24, se eu não me engano. Então Deus é sábio. E o Senhor, Ele quer hoje que nós nos despertemos. A cada dia, a cada manhã, Senhor, quais são os meus inimigos? Eu não procederei com Saul. Veja a doçura de Saul. Olha como, de Saul não, de Davi. Olha aqui, ó. Aí depois Davi vai para Oreza e eles contaram a Saul e Davi chega ali na terra de traição, que são os ifeus ali, que também falam, Davi está aqui sim. Aí daí foge de lá. Aí Davi vai para o deserto e tem ali um lugar onde Saul vai aliviar o ventre. E ali a sensibilidade de Davi é tanta que corta um pedaço do manto de Saul e apresenta para Saul, Saul, não estou te perseguindo. Eu não estou te perseguindo. Agora, deixa a carne de lado, mas pegue a tua vida em reconstrução. Deus está falando, Fátima, eu não estou te perseguindo, eu tenho uma aliança com você. Fátima, eu quero que você governe. Eu quero que você tire agora essas coisas que governam você e estão erradas. Eu quero que você tire essa falsa visão de você. Eu sou o teu verdadeiro rei. É isso que Davi estava falando para Saul. É o que Deus está falando para nós. Não vamos tomar agora Saul, deixe a gente transitar com Saul como carne, como rebelião, como coisas iníquas, como Satanás, essas coisas todas. Mas deixe Deus também falar para você, que Saul é uma representação do engano que está no nosso coração. Daquilo que vem para nos afastar de Deus. Então Deus ele vai falar para mim e para você, comece a entregar essas porcarias todas nas minhas mãos. Eu estou mostrando que eu sou fiel. Sabe o que o Saul faz? Ele chora alto e fala, Davi, você é melhor do que eu mesmo. Passa o quê? Um pouquinho, já tá esse tal do Saul perseguindo Deus de novo. E o que é perseguir Deus? É Deus falar para nós que nos ama e nós irmos lá com a mentira de Satanás e esfregarmos na cara de Deus. E isso pode acontecer num jogo de ping-pong, pode acontecer em uma coisa que, por exemplo, a parte do meu esposo aconteceu hoje, mas eu percebi que eu estou em outro lugar espiritual. Sim, eu comprei, por conta tivemos trocar o nosso notebook, não é? Eu tive que comprar um suporte, algumas coisas aí para poder ter mais agilidade no que eu estou fazendo. E aí ele foi no mercado. Quando ele voltou, ele viu o pacote, porque infelizmente não deu certo, e ele viu o pacote lá em cima do sofá para enviar para o correio. Como eu sempre fui muito perseguida, você não fez isso, você não viu isso, por que você está fazendo isso só agora? O pensamento veio. Ele vai ficar bravo comigo, porque eu deveria ter feito algo antes. Porque qual foi a pergunta dele? Nossa, você conseguiu fazer enquanto que eu fui no mercado e voltei? A minha mente, que já tem um registro de perseguição, mas que graças a Deus já está curado, ela rapidamente me levou ao tempo do mercado, no qual tudo que eu fazia não estava bom. Mas do lugar espiritual certo, eu falei para ele, eu não tinha um número do código para fazer a devolução. Em paz, tranquila. Mas será que tudo que ele me pergunta, eu consigo responder assim? Não. Porque ainda tem coisas que me remetem ao passado de escravidão. É desse tipo de perseguição de Jesus que eu estou falando para você. Tá dando para entender? É desse tipo de mentalidade que te esfria por dentro, que traz aquele calor, que traz uma confusão na tua mente, e você fica paralisado e não sabe como responder. Você entende? Seja na área que for, seja ministerial, seja na hora de pregar a palavra, seja na hora de sair na rua, seja naquela síndrome do pânico que às vezes você já passou, seja naquela rejeição que você passou com o teu filho,
Seja naquilo que se estabeleceu como uma marca tão poderosa, tão profunda, que agora, quando vem, parece que tem um espírito de adivinhação do teu lado soprando e falando, vai acontecer assim agora. E você acredita naquilo e passa mal. Você acredita naquilo e silencia. Você diminui para caber. Eu não quero ser machucada. Deus está falando, saia desse lugar, deixa eu ser o teu amparo e o teu escudo. Deus está falando para nós, eu quero encerrar a história de Saul nessa área na qual você já sabe que eu estou te falando. Eu quero encerrar isso. Deus precisa encerrar. Sim, há sangue suficiente para nós. Você vai precisar discernir se esse ciclo de repetição veio lá da sua mãe. Da onde veio esta Amélia da minha vida? Essa mulher tão passiva, tão tola, tão indigna, a ponto de permitir tanta indignidade. Da onde veio essa mulher? Sabe de onde veio? Do comportamento da minha mãe. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E às vezes pensamos que é um nível de geração, de maldição hereditária. Deus está falando de legado, de comportamento. Pedro fala sobre isso. Olha, Jesus veio para te livrar do vão legado dos vossos pais. Romanos capítulo 1 também fala isso. Então, havia um legado comportamental da minha mãe no meu DNA, a qual me fez uma mulher passiva, não submissa. Submissa é outra coisa. Submissa é entrar debaixo da missão do esposo e ajudando. Esse Alexandre, eu falando algo tão sério, me mandou uma figurinha que só misericórdia. Depois eu mandar no grupo, vocês verem. Então, amados, a mulher submissa é outra coisa. A mulher vai entrar debaixo da missão do homem, vai entrar como uma sustentadora, uma auxiliadora idônea. Ela vai colocar o marido para frente. Ó, marido, eu acredito em ti. Vai para frente. Vamos, eu estou te ajudando. O que você precisa que faça? Eu sou o teu pescoço, eu ajudo você a virar a cabeça. Mulher é o pescoço, mulher é a costela. E o que a costela faz? Ela sustenta os órgãos vitais, amado. Da costela a mulher foi tirada, não é? Para quê? Primeiro, para termos um posicional. Não estou nem acima dele, nem embaixo dos pés dele, eu estou do lado, auxiliando e guardando os órgãos vitais. Veja que toda essa área aqui, ó, é guardada pela costela, é pulmão, é coração. Está sendo guardado por nós. Nós somos as guardadoras da vitalidade dos nossos maridos. Nós somos aquelas que ajudamos o nosso marido com o nosso pescoço. Veja, a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que mantém o marido dela livre para julgar. Ele está nos portões. A veste da mulher de Provérbios 31 é o vestido da dignidade. Você entende? Entenda bem essa palavra, irmã Luiz. Você é o sustentáculo, sim, do seu marido. Mas e enquanto ele está sustentando as obras das trevas? Você sustenta o cabeça, o Cristo vivo. E daqui a pouco esse cabeça que está dentro de você, cata ele também. Então, discerna aí. Então, aí o que acontece conosco? Nós não entendemos isso. E vamos entrando por um lugar de passividade. O marido faz, tá bom. O marido está tocando o pé da jaca toda hora, fazendo aquelas barbaridades, só coisa terrível, contra a palavra de Deus, nós estamos lá. Ei, o nosso apóstolo, o apóstolo Éder, falou para a gente que a minha mãe tinha sido suprimida na sua alma. A alma dela tinha saído, ficou só o do meu pai, a ponto dela se sentar e colocar um plástico para ser assassinada. Ei, o negócio é estreito. Então, da onde eu peguei essa mentalidade passiva? Peguei daquilo que eu herdei. Então, às vezes, você vai ter que entrar em algo lá no passado. Às vezes, você vai ter que ir num ministério que te massacraram tanto, que te colocaram tanta porcaria, tanto lixo, te usaram tanto, que a tua personalidade ela foi paralisada, porque agora te jogaram fora. Te colocaram um monte de nome e sobrenome que você não consegue sair de debaixo dele. Veja o nome e sobrenome que puseram em mim, porquanto eu saíra de um lugar que eu não acreditava no meu ministério, puseram nome e sobrenome. É bruxa, é Jezabel, é blá, 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 um monte de coisa. Agora, quem eu sou verdadeiramente? Quem eu sou verdadeiramente? Eu tenho que ouvir o que Deus vai falar para mim. Filha, se você tiver traço de Jezabel, eu vou te tratar.
Porque Jezabel não trabalha numa pessoa só, ela trabalha com um sistema organizacional de religiosidade. Ela trabalha assim, pode usar uma pessoa com mais intensidade, mas ela vai procurar muito Acabe. Obrigada, irmã. Vai precisar de muito Acabe para colocar suas ventosas para sugar. Jezabel é uma ventosa, porque ela precisa daqueles que são capachos para poder sugar a autoridade, sugar a vida, para poder perverter a palavra do Senhor. Leia lá depois a respeito de Jezabel. O que ela faz? Ela não trabalha sozinha, ela trabalha com nobres. Às vezes a gente pensa, ai, a Jezabel está lá trabalhando, é ela sozinha. Não, queridos, ela chama nobres para jejuar, ela usa armas espirituais para destruir justos, para destruir quem guarda herança. E aí, da onde peguei essa mentalidade de Acabe? Essa mentalidade, ai, coitadinho de mim, eu não passo nada. Aí Jezabel vem, reinas tu sobre Israel? Então, o Senhor está falando hoje para nós, onde você estiver com a sua marca de ferida, eu quero que você vá após. Saia desses lugares de dores mentais. Saia do governo de Pazuzu. Saia desse lugar onde puseram uma identidade, sobrepuseram de uma identidade que não é a identidade que eu já falei que você tem. Sabe por quê, amados? Nós perseguimos a Deus como Saul perseguiu? Porque não acreditamos no chamado que ele tem para nós. Não acreditamos, em primeiro lugar, na vocação que Deus tem para nós. A nossa primeira vocação é ser filhos de Deus. Essa é a nossa primeira vocação. Depois tem o chamado ministerial. Depois tem o encargo. Depois tem onde Deus vai nos usar, vai nos dar um ministério e vai nos capacitar com os dons espirituais. Ele traz o ministério e depois os dons espirituais. Mas a vocação de Deus para nós é sermos filhos do Deus Altíssimo. E aí ele traz frutos. Gálatas, capítulo 5. Agora, capacitação ministeriais, ele traz lá em Efésios, e depois ele fala, o equipamento ministerial que eu vou dar para a tua chamada está em 1 Coríntios capítulo 12. Aí ele vem lá com a relação dos dons do Espírito. E às vezes nós confundimos tudo e deixamos de ser filhos, vocação, para entrarmos no chamado, que foi o que aconteceu comigo. Eu tenho uma vocação, sou libertadora, sou intercessora, então vou fazer isso, estou garantida. E Deus, a cada dia, a cada manhã, não, filha, eu estou precisando que você volte-se para a vocação. Você é minha filha, filha amada, como a irmã Arlene escreveu, em primeiro lugar. Eu estou passando na tua árvore para ver se tem frutos e não folhas. Porque aquilo que você faz alimenta os homens. Aquilo que eu como de você me alimenta. E eu estou interessada no que eu como de você. Porque o que você faz para alimentar os homens, ainda que sejam meus, ainda que tenham unção, ainda que eu derrame meu amor através de você, sou eu que faço através de você. Você não tem nada a ver com isso. Você é uma torneira, um canudinho e está passando. Não é? Mas não quero que você esteja na lista daqueles que falam, não te conheço, apartai-vos de mim. Dons espirituais, amados, estão ligados àqueles que o Senhor fala, apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque ali está a categoria dos 3 dons, dos 3 blocos, aliás, de dons espirituais que tem lá em 1 Coríntios. Ali tem dom de poder, dom de revelação e dom de inspiração. Os 3 blocos de dons estão ali. Sim, obras e frutos. Frutos alimentam o Senhor. Agora, a obra é Ele que faz. Não tem nenhuma glória, não há nenhuma manifestação de algo que possa ficar em mim do que eu estou fazendo aqui hoje. Agora, o fruto que eu dou na vocação de ser filha dele, e aí ele fala lá, longanimidade, amor, paciência, benignidade, ou seja, quando eu me pareço com Jesus, aí ele se alimenta. Olha ali o meu filho amado que eu tenho prazer, vou me alimentar dela. Vou me alimentar dele. Agora, a obra, amados, às vezes nos arrogamos das obras. Ai, você viu? Estou fazendo um mapeamento. Ai, você viu? O apóstolo me aceitou para interceder. Ai, você viu? Vou começar, né? Que nem uma das nossas irmãs, glória a Deus por isso, o ministério está avançando. Vou começar a colocar orações. Glória a Deus, tudo isso é Deus nos abençoando para que nós reconheçamos que Ele nos ama. Isso é verdadeiro.
mas ele não quer que nós nos iludamos com isso. Ele quer relacionamento. Então, para isso, nós precisamos executar juízo em Saul e nas memórias de feridas que levantaram esse Saul maldito dentro de nós. Uma imaginação vã. O Senhor está falando conosco. Quem vai manifestar-se comigo nessa guerra? Salmo fala isso. Quem vai se colocar no meu lado para a guerra contra os meus inimigos? Saul é inimigo de Deus. E nós precisamos executar juízo contra aquilo que Saul trouxe de governo dentro de nós. A alma de tribulação. Nós precisamos executar juízo contra ela e entendermos de que Deus já nos deu muito mais do que o adversário quer que nós pensemos. Deus já nos deu muito mais que isso. Então, nós precisamos entrar na presença de Deus e permitir que Ele mostre para nós que o trabalho dele é nos fazer parecidos com Jesus. Então, hoje, ontem, esses dias todos, estávamos ministrando aqui para nos convencer do amor de Deus. Agora, hoje e ontem, você já teve entendimento de quem são os teus adversários, nesse primeiro momento. O que deformou tua personalidade lá na origem? Onde foi que aconteceu essa mudança? Onde você se achegou a Deus e Deus era maravilhoso para você e aquilo que eu vivi e você viveu, às vezes, antes de nos achegarmos a Deus e às vezes depois de nos achegarmos a Deus e nos contaminaram. E um sistema religioso nasceu dentro de nós e nos afastou de Deus e da verdade de Deus, ou um sistema de medo foi levantado dentro de nós. Onde estão os teus medos? Onde está o sistema religioso que ajuda o medo? Com crueldade, com pensamentos que você não consegue, parece que dá um fim neles. Pensamento sem filtro. Onde tudo isso começou? Deus está falando, eu quero colocar o machado à raiz, porque eu não plantei essa planta em você. Você vai me ajudar? Você vai querer? Olha o que Deus tem para nós. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, deve tirar tudo a imundícia do nosso coração. Ela deve ter o feito, o completo de nos limpar por dentro. Perseverança. Antes desse ano começar, uma das nossas irmãs, acho que foi a pastora Solange, me trouxe uma palavra de Deus falando para que eu fosse resiliente. Vai vendo. Por que será, não é? Será que eu ia enfrentar alguma coisa que ia confrontar aquele que são as estruturas malditas dentro de mim? Ela falou, irmã, seja resiliente para tudo aquilo que Deus falar com você. Seja resiliente. Segure, persevere. Foi muito bom aquele dia. Deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Você sabe o que quer dizer a palavra íntegro? Lembra que nós começamos falando a respeito de alma de tribulação, alma esquizofrênica, rio de duas embocaduras, duplo ânimo, como chama aquele outro? Bipolaridade, uma hora aqui, outra hora aqui, né? Pusilânime, assim. Lembra que falamos dessas coisas? Então, o que Deus está falando agora? Eu quero que vocês sejam perfeitos e íntegros. Íntegros quer dizer inteiro. Chega de rachadura na nossa alma. O Senhor quer sentenciar esse serzinho que nasceu dentro de você, esse Saulzinho que nasceu dentro de você, essa Fatiminha que nasceu dentro de mim e nada tem a ver com a nova criatura estabelecida por Deus. Uma alma que concorre com o teu destino profético. Uma alma de tribulação. Ei, que segura o teu pé e quer te deixar. Ei, calma, cai, quer te deixar no lodo. É assim que eu vejo agora. Parabato, comanai. Mas em nome de Jesus, ela vai ser sentenciada pelo poder da palavra de Deus que vem trazer clareza. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminhar. Então Deus está trazendo clareza sobre os nossos inimigos. Agora nós podemos tomá-los e executar juízo. E o Senhor fala, íntegros quer dizer completo em todas as suas partes. Então não está uma parte lá, uma outra parte aqui, outra parte lá. Não há uma fragmentação na tua alma. Está íntegro e tudo aglutinado, muito bem ajustado, cada um certinho no lugar, cada parte no lugar. Aí ele fala, em nenhuma parte deficiente ou enfermo. Olha o que Deus está falando. Íntegro quer dizer isso. Inteiro, mas, ao mesmo tempo, sem deficiência e sem enfermidade.
é um corpo sem mancha ou defeito, seja de um sacerdote, de uma vítima, é livre de pecado, sem culpa. Porque o que nos faz nus diante de Deus é a culpa. Tive medo e me escondi. Por quê? Porque eu vi que eu fiz alguma coisa que não era para fazer. Eu tenho vergonha agora de estar nua. E o Senhor está falando, eu te dou veste de justiça. Que foi o que Jesus falou lá em João 17. Ele falou, Pai, eu quero a minha glória. A glória que eu tive lá antes de vir para cá. E eu quero dar a glória para eles. E o que é a glória agora? É a vestimenta do Cordeiro. É a justificação do Cordeiro. Então você já está justificada por Cristo. Deixa só ele pegar. Olha, aqui ainda está nu. Manifesta a minha justiça. Olha, aqui ainda está deformado. Manifesta a minha justiça. Olha, aqui ainda tem um problema. Manifesta a minha justiça. Pegue as vestes do Cordeiro e leve para todo lugar de nudez. O pastor Alexandre falou a respeito de a nudez que nós temos dos nossos irmãos, nós podemos construir armas para nós. Então, nós pegamos lá uma grosseria, não é? Vamos pegar do apóstolo Alexandre. Uma grosseria é uma nudez. Aí eu posso fazer uma bazuca ou eu posso fazer um canivetinho. Dependendo do tamanho da grosseria ou da vergonha que me faz passar ou de qualquer coisa. Só que o que o Senhor está falando? A partir do momento que ele tem aquela nudez, eu posso levar o sangue de Jesus e colocar lá. Não é justificar a grosseria dele com o argumento na minha boca. Ah, ele fez isso porque ele estava nervoso, né? Ah, ele fez isso porque ele não percebeu que tinha gente perto. Ah, ele fez isso. E você acaba justificando um pecado que não é para justificar. O pecado é para matar. É por isso que às vezes estamos entulhados, porque estamos justificando com argumentos humanos o que é para fazer morrer. E aquilo fica vivo dentro de você, a tua memória fica viva. Claro, é o que aconteceu muito comigo. Eu procurava entender as pecaminosidades do meu esposo. Meu filho falava isso. Mãe, você não está vendo que o que o pai está fazendo é pecado? Meu Mateus falava isso. Até quando você vai ficar justificando aquilo que o pai está fazendo? Ele falava para mim. Ah, filha, é que seu pai, né? Ele é órfão, né? E justificava. Mas o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir para Deus e falar, Senhor, o que o meu esposo está fazendo é pecado. E eu reconheço como pecado diante de ti e diante dos meus próprios olhos. Essa nudez não vai ficar comigo. Você entende? Mas como eu só justificava, o que acontecia? Quando eu menos espero, o argumento cai, porque meu nível de paciência abaixa, porque o meu nível de justificativa abaixa. Tem um dia que eu não quero me encolher para caber, aí eu explodo. Mas se eu estivesse lavando o sangue, pelo sangue de Jesus, aquilo que o meu esposo fazia todos os dias para mim, eu ia caminhar limpa. A minha consciência em relação a ele estaria limpa. Então, isso é a nudez que nós precisamos começar a trabalhar diante do Senhor e parar de justificar. Então, quando você olhar para algo que vem para você como pecado, encare-o como pecado. Porque é isso que Deus está falando, sem culpa, sem mácula, sem defeito. Pare de argumentar em relação a algo que você já sabe que é pecado, ainda que seja de outra pessoa ou o seu próprio. Pare de tentar compensar. Ah, eu pequei assim. Ah, mas eu fiz isso aqui de errado, mas agora eu vou fazer aquilo outra coisa de certo. Você está tentando apagar o pecado com a moeda da próxima boa obra? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque pecado só paga com uma moeda só, o sacrifício de Jesus. Então, veja como tem coisa para nós mudarmos o nosso entendimento. Ah, da próxima vez eu faço certo, mas você limpou o que você fez errado ali atrás? Você limpou aquela sujeira porque já subiu diante do Senhor. Como disse o pastor Gustavo ontem, já foi tirado o print do adversário e do próprio Deus, já foi tirado o print. E aí nós queremos falar, a próxima vez eu faço certo, mas e o que você fez errado lá atrás? Pode até ter feito certo, mas precisa limpar. Precisa se arrepender e parar de argumentar de que a próxima boa ação sua, porque esse fundamento é espírita, caridade. Isso é fundamento de autojustiça. Agora eu faço certo porque eu sou boazinha, eu não preciso me arrepender. Você entende como o adversário constrói um sistema religioso? Aí, aqui ainda, ele fala, sem culpa, completo em todos os teus aspectos. Está consumado. E aí, vocês não vão serem nada deficientes.
Então, por que Deus permite a gente passar nesse círculo vicioso e cada vez vem algo, às vezes, mais firme? No meu caso, para que eu derrote Pazuzu. Vai derrotar Pazuzu. Vai estudar, vai buscar Deus, vai andar na presença de Deus, e quando Deus te revelar onde está o fundamento, ande na presença de Deus, e quando Deus revelar esse fundamento, você se levanta contra ele e o destrói. Amém, amados? Vamos fazer isso? Em nome de Jesus, vamos orar, porque nós temos 1 minuto, talvez, para orarmos. Vamos ungir a nossa mente, e você vai falar para Deus: ei, eu estou animada, não sei se você está animada. Eu estou muito animada com a graça do Pai sobre nós, o interesse do Pai de nos alertar em relação a tudo que são as estratégias das trevas. Em nome de Jesus, pegue seu óleo, presente diante de Deus. Senhor, é a tua unção. E a unção, a gordura, ela despedaça o jugo. Nós estamos aqui para que a nossa mente seja despedaçada diante de ti, naquilo que são essas almas de tribulações, nas suas raízes, Pai. Não queremos mais andar como Saul te perseguindo, não queremos mais andar de cidade em cidade procurando fazer alguma coisa com choro falso, com choro mentiroso, para nunca convencer Saul que ele precisa deixar o governo. Em nome de Jesus, ainda que Davi teve uma hora que falou muito: olha, a tua lança, o teu cantil está aqui na minha mão. Aí Saul fala para ele: ah, Davi, verdadeiramente você é melhor do que eu. O teu reino será casa firme. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, esse Saul vai morrer debaixo da tua palavra, porque nós damos essa liberdade para o Senhor executar juízo sobre Saul. E nós liberamos uma palavra sobre o nosso Cristo e dizemos: o Senhor vai fazer casa firme dentro de nós. As estruturas da religião serão rompidas tão profundamente que nós olharemos para trás e vamos ver um jardim regado, um manancial, onde a tua presença está. Em nome de Jesus, ungimos a nossa mente. Ungimos, ó Pai querido, nosso sistema de raciocínio. E te pedimos, ó Rei da Glória, que todo padrão de raciocínio, todo padrão de memória, todo padrão de imaginação e tudo quanto faz parte da alma, consciente, inconsciente, subconsciente, a nossa consciência que tu estás despertando, Senhor, e os nossos sentidos espirituais e os nossos sentidos do corpo, tudo isso seja despertado diante de ti e as obras das trevas caiam por terra, em nome de Jesus. Porque buscamos a tua face, porque queremos ser parecidas com o teu Filho amado. A tua palavra tem nos dito: todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são feitos filhos de Deus. É isso que estamos buscando consumar nesses dias. A filiação que somos, que temos de filhos amados do Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Segunda-feira nós teremos um compromisso e não teremos às 3 horas da tarde. Voltaremos na terça-feira, querendo Deus. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus te guarde, obrigada, e que a graça do Pai esteja sobre nós e o amor de Deus também. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe. Glória a Deus.